Glória a Deus. Amém. Vamos, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmo, no capítulo 29. Salmo 29. Os irmãos que puderem ficar de pé, amém. Quem não puder, não quiser, a palavra de Deus nos diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Né? O maior evento que pôde acontecer na face da terra foi o dia de Pentecoste, né? Quando o Espírito Santo desceu a primeira vez sobre os discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam sentados, porque já havia vários dias que eles estavam buscando ao Senhor, né? Eles estavam ali cumprindo a ordem de Jesus, que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus não estipulou tempo, então ali eles ficaram. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas de fogo, a Bíblia diz que eles estavam sentados, né? Então, onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade, né? O importante é que nós possamos estar com o nosso coração aberto. Então, o Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestido de trajes santos, aleluia, adorai ao Senhor vestido de trajes santos, amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, nós suplicamos a tua bondade, a tua misericórdia e compaixão sobre cada vida neste lugar. Meu Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te servir, nós queremos ouvir a palavra do Senhor, para que ela possa alimentar as nossas almas, que nós possamos sujeitar ao Senhor e resistir o inimigo, porque só assim ele irá fugir de nós, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, bendito seja Deus. Podeis aceitar em nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Hoje pela manhã eu estava examinando as Escrituras e eu me deparei com este salmo, né? Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, né? Tributai ao Senhor glória e força, tributai, né? Reconhecei, entregai, né? A glória devida a Deus, né? As pessoas, elas não têm noção do que é realmente adorar a Deus, o que é realmente ter um encontro com Deus, né? E enquanto nós estávamos cantando lá no Monte Horebe, a sarça ardia, né? E quando Moisés estava ali no monte de Deus, ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, e quando em determinado momento ele notou, né, que lá no alto do monte havia uma sarça, né, e todo o monte tinha muitas sarças, né, tinha vegetação de todos os lados, para todos os lados. Moisés estava acostumado com todo tipo de plantação, porque ele era pastor de ovelhas, né? Ele pastoreava nessa época, né, as ovelhas de Jetro, né? E quando de repente ele observou que a sarça estava pegando fogo, né? Sem mais nem menos, de repente
repente aquela sarça começou a arder em fogo. Isso não traz nenhuma atenção para ninguém, né? De repente vê o mato pegando fogo, o mato está pegando fogo, alguém pôs fogo, mas Moisés observou que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, né? Ela continuava verde, né? Ela continuava firme, e aquele fogo intenso, né? Aquele fogo de consumir qualquer coisa, porque era o fogo de Deus, mas a sarça não se consumia. Então ele, observando aquilo, chamou a sua atenção, e ele falou: mas a sarça está pegando fogo, mas ela não está se consumindo. Eu vou ver o que está acontecendo. E ele voltou, né? Ele começou a caminhar em direção àquela sarça. E quando ele se aproximou daquela sarça, né? Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Às vezes, quantas vezes Moisés passou por aquele lugar, né? Porque ele era pastor de ovelhas, então um pastor, ele vai em todas as direções, por todo lado, e vai e volta com as suas ovelhas. Quantas vezes Moisés passou naquele lugar e nunca nada aconteceu? Mas naquele momento, né, que a sarça, que Deus se manifestou naquele monte, foi um momento diferente. Agora observe uma coisa, irmãos, que Deus falou, né? O lugar que pisa é terra santa. Tira a sandália dos seus pés. Mas o que estava santificando aquele lugar? Era a presença de Deus. Amém, glória a Deus. A presença de Deus faz toda a diferença onde quer que nós estejamos. No início do culto, eu falei, né, nós cantamos: eu marquei um encontro com Deus. E eu vim aqui porque eu marquei um encontro com Deus, né? Em todos os lugares que eu vou para adorar a Deus, eu vou para encontrar com Deus. Eu não vou simplesmente para encontrar com meu irmão, com a minha irmã, com o pastor. Não, eu vou principalmente para encontrar com Deus. Por quê? Porque eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós buscamos a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. Quando nós buscamos de todo o nosso coração. Porque se tem uma coisa que Deus quer, se tem uma coisa que Deus deseja, né? É que os nossos corações sejam abertos para Ele. Porque nós somos criaturas suas. Deus nos fez com um propósito. Deus não nos fez para nos lançar fora. Deus nos fez com um propósito para que nós possamos nos achegar dia a dia, nos achegar a Ele. Para quê? Para que um dia nós possamos estar eternamente com Ele. Amém. Aleluia, né? Então, amados, Deus nos quer juntinho dEle, né? A palavra de Deus nos diz que nós achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas primeiramente somos nós que nos achegamos a Ele. O que nós vimos lá no Monte Horebe? Nós vimos, Deus chamou a atenção de Moisés numa sarça que pegava fogo e não consumia. Mas Moisés não deixou aquilo passar de liso. Moisés teve um propósito de se aproximar. Não, a sarça está pegando fogo, mas ela não se queima, ela não se consome. Que maravilha é esta? Eu vou lá para ver. Amados, como Deus tem chamado a sua atenção para Ele. Como Deus tem chamado a sua atenção para Ele. Com Moisés foi assim. Comigo, né? Foi que eu estava frustrado. Eu estava totalmente decepcionado. E eu estava numa incredulidade
verdade incrível que eu falava, Deus não existe. Desde pequeno, meu pai, minha mãe, minha avó sempre me fala que Deus existe. E eu acho que tem que ter um Deus para criar tudo isso. Isso não pode ter sido criado do nada, sozinho, nada. Alguém precisa ter criado isso e só pode ser Deus. Mas eu nunca tive nenhuma experiência com Deus, eu não sabia nada. Como muitos hoje, Deus existe, mas que prova você tem que Deus existe? Porque olha só esse mundo, olha a chuva que vem no tempo certo, olha o sol que aparece pela manhã, olha a lua que aparece assim que anoitece, olha as estrelas, tem que ter alguém para... Esta é a opinião das pessoas sobre a existência de Deus. Amados, mas Deus quer algo mais do que isto. Ele quer ter uma experiência com cada um de nós. E quando eu estava ali naquela ansiedade, frustrado, querendo saber se Deus existia ou não, então naquele momento, naquele lugar, no muro da minha casa, de repente eu senti um fogo ao meu redor. Eu não vi nenhum fogo como Moisés viu, mas eu senti um calor tão glorioso ao meu redor, né? E eu senti uma paz tão grande no meu coração. Eu tinha 22 anos de idade, há 44 anos atrás. Então, eu sem mais nem menos, em cima do muro, eu levantei a minha mão para cima e eu falei, Deus existe e Ele está aqui neste lugar. Amado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Aleluia, glória a Deus. E naquele lugar, amados, eu busquei a Deus com todo o meu coração. E eu encontrei com Deus. E Deus mudou a minha vida. Eu era um jovem que fumava, que bebia, que fazia todas essas coisas que os jovens fazem, sem ser marginal nem nada, mas um jovem trabalhador de 22 anos, mas fumava, bebia, só buscava os prazeres mundanos, ia para as cachoeiras, ia para a praia, ia para barzinhos, né? Essa era a vida de um jovem comum. Mas naquele dia eu encontrei com Deus e a minha vida foi mudada, né? Como Moisés encontrou com Deus. Naquele dia eu encontrei, sabe que dia era aquele? Era 30 de dezembro, né? Do ano de 1978, eu creio assim, 79, mas a data foi 30 de dezembro. No Natal, irmão Toninho, no Natal eu estava com os meus amigos na minha casa, aquelas festas natalinas que todo mundo faz nas suas casas. Os parentes escolhem uma casa da família, não é isso? E junta todos os parentes e trocam presentes e come e bebe e se alegra. No Natal eu estava junto com a minha família, com meus amigos, com meus primos. Depois saía de uma casa, ia para a casa de outro colega, depois ia para a casa de outro. Esse foi o Natal que eu passei daquele ano. E no dia 30 de dezembro que eu encontrei com Deus, a minha vida mudou. E no dia 31, um dia depois, né, que eu tinha planejado, né, eu tinha planejado festa com os meus amigos, eu tinha planejado festa com os meus irmãos, para a gente ir para a churrascaria, passar o ano novo, né, em alegria, fumando, bebendo, se alegrando como um jovem qualquer, né? Eu passei num monte, passei a noite, fui com a igreja. Por quê? Porque no dia 30 eu tive um encontro com Deus. E no dia 30 eu fui para a igreja e sem nunca ter entrado numa igreja de crente. Eu ouvi a pregação da palavra de Deus e eu já tinha no muro lá da minha casa, eu já tinha determinado que eu ia seguir a Jesus. Então, quando o pregador fez o apelo, né? Quem queria aceitar Jesus como seu Salvador, eu cheguei ali à frente. E era uma igreja do tamanho dessa aqui, um pouquinho maior, só que não tinha esse piso lisinho não, era brita.
era Brita, né? E quando os irmãos começaram a orar, eu caí de joelhos, porque eu falei com Deus: Deus, eu só quero uma nova vida. Eu só quero uma nova vida. Chega, eu não quero mais viver daquele maneira. Eu quero viver em comunhão com o Senhor. Então ali eu derramei a minha alma perante o Senhor. E daquele dia para cá, nunca mais, né, eu voltei à vida que eu vivia antes. A minha vida não era ruim, né? Eu tinha carro, 22 anos, eu tinha tudo. Mas o que eu encontrei foi muito melhor. E eu deixei toda aquela vida. Eu deixei os meus amigos, por quê? Porque eu chamei eles para a igreja, eles não queriam ir. Chamei eles para largar as bebidas, né, largar tudo. Vamos servir ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Ah, Robinho, nós somos chatos, você só quer saber de Deus, você só fala da Bíblia. Para com isso, senhor, vamos viver, vamos passear, vamos viajar. Eu falei: não, agora a minha vida pertence ao Senhor. Irmãos, é isso que Deus quer ver em nós, uma mudança. Uma mudança, como se diz, radical. Não é falar: eu aceito Jesus como meu Salvador e continuar a mesma vida, não. Deus quer ver uma mudança em nós, um propósito, né? Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Aleluia. Como a palavra de Deus nos diz aqui: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Amados, eu agora sou filho de poderosos. Eu sou filho dos santos do Senhor. Sabe por quê? Porque é a igreja que me sustenta com oração, me sustenta com jejum, me sustenta. Eu agora faço parte da igreja do Senhor. Então diz: tributai ao Senhor, ó filho dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Nós estamos aqui para tributar ao Senhor glória e força. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Não estamos aqui por dinheiro, não estamos aqui por prazeres. Nós estamos aqui com o propósito de servir a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz: adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Amém. Aleluia, né? Trajes santos, né? Trajes que agradam ao Senhor, né? Vestimentas, né, de justiça, obras de amor, obras de paz, de alegria, de comunhão, né? Uma vida totalmente diferente. Aleluia. Bendito seja Deus. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Aleluia. No culto passado, no sábado passado, nós estávamos meditando a respeito do rei. Irmã Nívia, irmã Márcia, irmão Toninho, vocês não estavam aqui, né? A irmã também não. Mas a irmã Elisete, nós estávamos aqui meditando no rei, que ele quis fazer uma festa para o seu filho, né? As bodas de seu filho. E ele mandou chamar todos os seus amigos, né? Ele mandou chamar os seus amigos, mas os seus amigos não valorizaram, né, o rei, né? Não valorizaram o propósito do rei, e eles começaram a dar desculpas, né? Eu não posso ir. Então, quando o servo do rei chegou, né, e convidou eles, o rei mandou convidar para as bodas de seu filho, né? Eles começaram a dar desculpa: olha, eu não posso, porque eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Outro foi: eu não posso, porque eu me casei. Eu achei isso até justificável, né? Eu me casei, eu estou com a minha esposa e eu vou passear com ela, vou festejar com ela, e eu não posso ir. E cada um começou a dar a sua desculpa. Amados, nós temos 1000 desculpas perante Deus para não servi-lo. Nós temos 1000 desculpas para não ir à igreja, para não adorar ao Senhor como nós devemos fazer. Nós temos. Eu estou cansado. Eu cheguei do meu trabalho. Eu não posso ir. Eu trabalhei o dia inteiro no
sol, agora eu estou muito cansado, eu não posso ir. Então nós temos 1000 desculpas para não querer chegar à igreja, né? E às vezes nós nos sentimos justificáveis, né? Nós mesmos nos sentimos justificáveis. Não, eu tenho razão, eu realmente não devo ir, não posso ir, não vou, né? Mas quando os servos chegaram e falaram com o rei as desculpas dos seus amigos, o rei ficou decepcionado, né? E o rei mandou seus servos insistir, e pela insistência deles, muitos pegaram daqueles servos e mataram muitos daqueles servos do rei, e aquilo trouxe ira e cólera, né, ao rei. E o rei ficou tão zangado, que ele mandou destruir as cidades, mandou destruir aqueles homicidas, porque eles haviam matado os seus servos. Eles haviam matado os seus servos que ele tanto ama. Amados, e quantos mal tem feito este mundo aos servos do Senhor? Quantas pessoas, né? Nessas gerações que os servos de Deus têm ido pregar o Evangelho, ainda está acontecendo nessa geração, que quando os cristãos são assassinados, né? São mortos cruelmente por causa da palavra de Deus. Há países onde a palavra de Deus, se você falar da palavra de Deus, você vai morrer, sua família vai morrer, porque não aceitam. Não é verdade? A gente vê na internet. E você acha que isso não está trazendo ira ao Senhor? A palavra de Deus nos diz: tu és um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias Deus está triste. Todos os dias Deus está indignado. Por quê? Porque as pessoas estão tratando o reino de Deus de qualquer maneira. Estão até matando e destruindo os servos de Deus. Não foram somente os apóstolos, mas de geração em geração, milhares, milhões de pessoas, servos do Senhor, têm sido mortos. Mas isso está sendo contado. Isso está sendo contado por Deus. E há um dia quando Deus vai trazer vingança sobre todos os sangues dos justos. Jesus falou certa vez, né, que aquela geração que ali estava, né, eles haviam de prestar contas do sangue derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, meu servo. Desde o sangue de Abel, lá, ó, desde o filho de Adão e Eva, né? Desde o sangue dos servos do Senhor estão clamando por vingança. Está escrito lá em Apocalipse: ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? As almas dos salvos estão lá clamando por vingança, e Deus está falando com eles: aquietai-vos, né? Até que outros servos sejam mortos como vocês foram, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aleluia, bendito seja Deus. Então, amados, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. As nossas desculpas não vão nos livrar. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Márcia, temor do Senhor. O que é temor? Temor é medo. Você tem temor, você tem medo. Certo? E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ter medo de Deus. As pessoas, mas eu não tenho medo de Deus. Devíamos ter. Porque Deus é um Deus zeloso. Ele é zeloso. Ele
não aceita as coisas de qualquer maneira. Então, se está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Por quê? Olha, presta bem atenção. A palavra de Deus, Jesus falava que se nós não fizermos como crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Amém. Não é verdade? Verdade. Jesus diz, de maneira nenhuma, se nós não nos fizermos como criança, de maneira nenhuma vamos entrar no reino dos céus. Né? Jesus falou com Nicodemos que eles tinham, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então o que é nascer de novo, amado? É isso que aconteceu. O que aconteceu com Moisés? De pastor de ovelhas, ele passou a ser guia, ele passou a ser um instrumento, um vaso usado por Deus para quê? Para libertar o povo de Israel. Amém. Né? Então nós precisamos ser uma nova criatura, nós precisamos de uma mudança radical na minha vida. Como os meus amigos ficaram impressionados, pois da noite para o dia, Robinho não bebe mais, Robinho não fuma mais, Robinho agora só está orando, só está buscando a Deus. Isso vai passar, daqui um mês mais ou menos ele volta ao normal, ele está meio doido. É isso que falavam de mim. E eles esperavam, meus amigos esperavam que eu voltasse a viajar com eles, ir para as cachoeiras, ir para as festas, por barzinhos, fazer baile em casa. Eles esperavam que eu voltasse, até que eles se cansaram, e já se passaram 44 anos. E nesses 44 anos, eu encontrei uma jovem na igreja, eu me casei, constituí família, meus filhos já se casaram 2, já me deram 2 netos, o meu filho vai casar agora, o caçula vai casar agora em novembro, e eu nunca mais voltei àquela vida de antes, porque isso é mudança radical. É isso que Deus quer ver em nossas vidas, nascer de novo. Agora, presta bem atenção. A pessoa que nasce de novo, ela volta a ser uma criança, certo? O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa, uma pessoinha, né, falando assim, mas é uma pessoa dependente de outra, totalmente. Os filhos dependem dos pais. Mas olha, presta bem atenção. Enquanto somos crianças, nós amamos os nossos pais, não é verdade? Mas nós temos medo. Não vou fazer isso não. Não vou não, minha mãe vai me pegar de couro, não vou não. Vou fazer isso, vou ali, não vou não, meu pai vai ser, meu pai souber, acaba comigo. Tem amor? A criança tem amor aos pais? Tem, mas também tem medo, não é verdade? Mas à medida que essa criança cresce, ela continua amando os pais, mas acaba o medo. Às vezes enfrenta os pais. Não vai em tal lugar, vou sim, agora eu sou dono da minha vida. Deixou de ser criança. Só que Jesus falou, né? Se não fizerdes como criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então nós temos que ser criança até entrarmos no reino dos céus. Porque criança diante de Deus, dependente, né, das ordenanças de Deus, da vontade de Deus. Olha, eu não vou fazer isso não, porque meu Deus não se agrada. Eu não vou deixar de ir na igreja, louvar e adorar a Deus não, porque Deus não se agrada. Ele quer que nós o adoremos, Ele quer que nós o glorifiquemos. A palavra de Deus nos diz: tributai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós precisamos colocar o nome de Deus acima de tudo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Né? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Né? A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Então nós dependemos do nome do Senhor, não é mesmo? Nas nossas enfermidades, nos nossos problemas, né? Nos nossos desempregos, nós dependemos de Deus.
como uma criança depende de seus pais. Nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos do nosso Deus. Amados, eu não posso fazer nada sem Deus. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu levanto, primeira coisa que eu tenho que fazer é orar ao Senhor, é agradar ao Senhor, né? É sentir a comunhão com Deus. Se eu não sentir a comunhão com Deus, esse dia para mim vai ser péssimo. Eu preciso, então eu dobro meus joelhos na minha casa e eu oro, eu examino as Escrituras até sentir Deus estar comigo. Né? Aleluia. Nós precisamos fazer isso. E como que nós vamos alcançar isso? Obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, né? Como purificará o jovem o seu coração? Observando segundo a sua palavra, né? Irmã Márcia, irmã Lívia, irmão Toninho, qual o nome da irmã? Rosildo Vieira. Nada muito só Rosildo. Amém. Agora sou da igreja do RS lá. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos purificar os nossos corações examinando a palavra de Deus. Amém. Obedecendo a palavra de Deus, entendeu? É assim que nós vamos ter a mudança radical na nossa vida, obedecendo as Escrituras, né? Ter uma mudança radical, e nada mais radical nesta vida que a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos buscar isso para nossas vidas, né? Um encontro e uma mudança radical, realmente que as pessoas olham para você, Márcia, e falam, a Márcia agora é diferente, que mudança que ela teve, olha o que ela está buscando. Por quê? Porque agora está buscando o reino de Deus, né? Buscando as coisas que estão de cima, porque nós temos vivido buscando as coisas aqui de baixo, prosperidade, bênção, mas quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, é uma mudança radical. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais este culto, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade que nós tivemos de adorar a Deus. Deixa ela falar, me quer? Falar para o senhor, lá na minha casa, aparecendo uma terra, saiu desde a laje, e olha, é todo dia que ela aparece. Um gatão do meu menino, que é agora no teatro, na laje, saiu de dentro daquela vírgula. Ela vem, ela é azulzinha, ela vira assim, para, depois ela vai embora. O que você me diz? É Jesus para me mostrar outra coisa? Não, porque quando Jesus faz alguma coisa, ele fala, igual com Moisés. Chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até ele, Moisés tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Então, irmã, vamos, eu falo com a irmã agora, passa a examinar as Escrituras e repreende isto, porque não é de Deus, porque não está falando nada. Quando Deus quis falar com Samuel, né, ele chamou Samuel e ele falou com Samuel. Então Deus não vai fazer uma aparição, não. Isso são coisas, né, que o inimigo usa para iludir as pessoas. Então, agora para ouvir Deus falar conosco, é através da sua palavra. Amém? Eu não sei ler a palavra, mas pode ouvir. Meu pastor da minha igreja falar. E põe em prática. Exatamente. Põe em prática. Tudo que fala comigo lá, que eu escuto na igreja,
pôr em prática. Então, Eu já salvei Ah, dois Você tem que orar por ela, filhos que porque foram eu desenganados acho que né? isso. Então Pela nós vamos. minha fé, Deus. Amém, Senhor. Eu não sei Amém. nem a palavra. Amém, glória a Deus. Amém. Então vamos ficar de pé, né? E vamos adorar ao Senhor. E vamos encerrar o culto nesta noite. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um culto, por cada irmão, cada irmã que aqui chegou, meu Deus, e ouvimos a Tua palavra. Meu Deus, que esta palavra possa permanecer em cada coração, que haja o desejo de servir ao Senhor, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido na autoridade do Espírito Santo, para que estas almas sejam libertas, meu Deus, para receber a Tua palavra e obedecer a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Cada irmão, em nome de Jesus. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Deus abençoe. Gostei do seu nome. Amém. Tá? Quando Deus manifesta, Ele fala. Dorme mais lá em casa. Paz do Senhor. Tchau, irmã.